Eu quero convidar os irmãos, por favor, para que abram as suas Bíblias na Epístola de Tiago, no capítulo de número 4 e nos versículos de número 13 a 17. Nós vamos ler, meus irmãos, talvez aquele que seja um dos textos mais óbvios da Bíblia, e a experiência nos demonstra isso, mas é um dos textos que talvez também seja um dos textos mais impactantes, mais vigorosos. É um choque de realidade que Deus nos dará, e eu espero que de fato Ele nos dê, a mim e a você, nesta manhã, por meio desse texto. Se você achou e se puder ficar em pé, se não puder, tudo bem. Se puder, por favor, fique. E quero ler junto com os irmãos Tiago, capítulo 4, versículos 13 a 17, que diz o seguinte: Ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. No entanto, vocês se orgulham das suas pretensões. Todo orgulho como esse é maligno. Portanto, pensem nisto. Quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Amém? Vamos agradecer a Deus pela sua palavra, gloriosa, infalível, inerrante, impactante, penetrante. Que essa palavra gloriosa desse nosso Deus glorioso, ela venha falar ao nosso coração, ao nosso intelecto, sobretudo às nossas necessidades, que Deus conhece melhor do que a nós mesmos, e que Ele seja glorificado por meio dessa exposição, e que nós, enquanto igreja dele, sejamos também edificados e abençoados. Amém? Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer porque o Senhor mais uma vez nos manteve vivos, pelo menos por enquanto, conforme a sua soberana, gloriosa, sábia e perfeita vontade. E nós te agradecemos por isso, porque tudo aquilo que temos e somos é um dom teu, Senhor, é proveniente das tuas mãos, vem do seu trono, da sua grandeza, da sua pessoa bendita, ó Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, e nós queremos te louvar por isso. Tu conheces a nossa vida, tu sabes do que nós precisamos, tu conheces a nossa estrutura, sabes que somos pó, e nós te pedimos nesse momento, Senhor, que o Senhor venha nos orientar, que o Senhor venha nos guiar, que o Senhor venha nos instruir, nos corrigir também, por que não dizer, por meio da sua palavra. Nós precisamos ouvir a sua palavra, precisamos ser tocados por ela, precisamos ser confrontados e corrigidos por ela, e te pedimos, por favor, encarecidamente, como sempre o fazemos quando nos encontramos, quando nos reunimos, que o Senhor fale conosco, porque nós precisamos ouvir a sua voz. Que o Senhor seja louvado nesse momento e que nós, sua igreja, sejamos edificados por meio da exposição da sua palavra. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meu irmão. Por favor, pode se assentar. Eu gostaria de discorrer com os irmãos nesta manhã sobre o seguinte tema: 6 lições que devemos aprender durante a nossa vida terrena. Este será o tema, será o assunto, será a pauta, digamos, da nossa reflexão, da nossa exposição nesta manhã. 6 lições que devemos aprender durante a nossa vida terrena. Mas antes disso, antes de entrarmos no texto bíblico em si que lemos, e antes de buscarmos extrair essas preciosas lições e verdades aqui presentes, como nós temos o hábito de fazer, me permitam que primeiramente dê uma brevíssima introdução para os irmãos, a fim de que nos situemos nessa passagem que nós acabamos de ler. Meus irmãos, quando nós lemos a Epístola de Tiago, nós descobrimos algumas informações muito importantes, muito relevantes, imprescindíveis, indispensáveis, eu diria, para a nossa compreensão do texto ora lido de Tiago, no capítulo 4 e versículos 13 a 17. E como disse, me permitam compartilhar brevemente estas informações valiosíssimas com os irmãos.
Em primeiro lugar, os irmãos aos quais Tiago se dirigiu ali nessa epístola, eles estavam passando por diversas tentações e provações. Nós descobrimos isto quando lemos, por exemplo, Tiago, no capítulo 1 e nos versículos 2 a 27. Mas, em segundo lugar, também vemos que alguns irmãos estavam fazendo acepção de pessoas ou acepções de pessoas naquele contexto, algo que não existe nos dias de hoje, mas naquela época existia. Alguns irmãos ricos, talvez mais instruídos, talvez mais importantes, entre aspas, estavam sendo preferidos e se assentavam nos primeiros bancos, enquanto que irmãos talvez mais pobres, talvez não tão incultos e não tão importantes, estavam assentando nos últimos bancos. E isso nós vamos ler, por exemplo, em Tiago 2, nos versículos 1 a 13. Em terceiro lugar, Tiago lembra aos irmãos aos quais ele se dirige que não adiantava nada eles crerem em Jesus se a sua fé não fosse acompanhada de obras condizentes com esta fé, conforme Tiago no capítulo 2 e versículos 14 a 26. Em quarto lugar, Tiago orienta os irmãos a controlarem a sua língua. Não sei se os irmãos sabem, mas às vezes existe um pecadinho chamado fofoca, difamação, calúnia ou alguma coisa do gênero, mesmo em meio a igreja. Estas coisas, infelizmente, acontecem. E aí Tiago alerta os irmãos daquele contexto, no contexto de Tiago capítulo 3, versículos 1 a 12. Indo mais adiante, em quinto lugar, Tiago ensina aos irmãos sobre a existência de dois tipos de sabedoria. Uma sabedoria que é terrena, que é humana e que é demoníaca, é diabólica, e outra sabedoria que é do alto, que é divina, que é celestial e que aparece em Tiago capítulo 3 e nos versículos 13 a 18. Em sexto lugar, antes de entrarmos na passagem que nós lemos, em sexto e penúltimo lugar, Tiago menciona uma série de problemas que havia entre os irmãos. Não sei se já te contaram, mas a igreja é um contexto onde existem problemas, onde existem dificuldades, onde existem adversidades, onde existem intempéries. E aí, Tiago menciona uma série de problemas que haviam entre os irmãos, desde relacionamentos interpessoais conturbados, complicados e problemáticos, até determinados pecados. E aí, Tiago orienta os irmãos, diante disso, a se submeterem a Deus. E isso você encontrará em Tiago 4, versículos 1 a 12. E agora sim, em sétimo lugar, Tiago dá um choque de realidade nos irmãos aos quais ele se dirige e lhes dá uma série de lições que eles deveriam aprender durante a vida terrena. E é isso que nós vamos encontrar exatamente no texto que lemos de Tiago capítulo 4 e versículos 13 a 17. Então, diante disso tudo, diante dessa brevíssima introdução, é que eu gostaria de falar com os irmãos nesta manhã sobre o tema, reiterando, 6 lições que devemos aprender durante a nossa vida terrena. Existem, é claro, muito mais do que apenas 6 lições que devemos aprender. Aliás, todo dia e toda hora, se nós estivermos bem atentos, se nós formos bons observadores, nós descobriremos que a vida, o dia a dia, o cotidiano, situações que Deus nos prepara ou permite que vivemos nas mesmas ou vivamos nas mesmas, a vida sempre está nos ensinando preciosíssimas lições, mas nada mais importante, nada mais relevante do que aprendermos essas lições a partir da palavra de Deus, a partir daquilo que Deus nos diz, nos instrui e nos ensina na sua própria bendita, gloriosa e infalível palavra. E diante dessa introdução e após a mesma, eu quero então chamar a atenção dos irmãos para estas 6 lições que devemos aprender durante a vida terrena. E a primeira lição que eu descubro nesse texto é a seguinte: durante a nossa vida terrena, nós devemos aprender a ouvir a palavra de Deus. Diante e durante a nossa vida terrena, nós devemos aprender a ouvir a palavra de Deus. O versículo 13, parte a primeira expressão que Tiago aqui emprega, e hoje nós lemos aqui a NVI,
nesse contexto, Tiago vai dizer: ouçam agora. Ouçam agora. Meus irmãos, nós vivemos em um mundo no qual existem muitas vozes que constantemente brigam pela nossa atenção, pela minha e pela sua atenção. Aliás, já falamos sobre isso em outras ocasiões, em outros momentos. A TV, por exemplo, a televisão, ela quer que escutemos e vejamos o que ela tem a nos dizer. As redes sociais também querem que nós escutemos a sua voz. O mundo, com todos os seus valores, com todo o seu entretenimento e com todos os seus prazeres, também quer que nós o ouçamos, que nós o escutemos. Enfim, mas diante de tantas e dissonantes vozes que clamam pela minha e pela sua atenção, Tiago então nos ordena a escutarmos aquilo que ele tem a nos dizer. E como a epístola de Tiago, como nós cristãos muito bem sabemos, é parte importante e integrante da palavra de Deus. Portanto, ouvir a epístola de Tiago significa ouvir a palavra de Deus e ser, por conseguinte, instruído por ela, ensinado por ela e abençoado por ela. Aliás, meus irmãos, diante de tantas vozes que clamam pela nossa atenção nesse mundo, escutemos a palavra de Deus. Por que, pastor? Porque a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e é luz para o nosso caminho, conforme o Salmo 119, 105. Porque a palavra de Deus é água que santifica e purifica, conforme Efésios capítulo 5, versículo 26. Porque a palavra de Deus ela é como fogo e é também como um martelo que esmiuça a penha, conforme Jeremias 23, 29. Porque a palavra de Deus, meus irmãos, ela é viva e eficaz, e é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, conforme Hebreus capítulo 4 e versículo 12. Por isso, escutemos a palavra de Deus e certamente nós seremos abençoados por ela e, sobretudo e acima de tudo, seremos abençoados pelo Deus que inspirou a sua própria bendita e gloriosa palavra. Então, a primeira lição que nós devemos aprender durante a nossa vida terrena é aprendermos a ouvir a palavra de Deus. Cuidado, meu irmão, com as muitas e variadas e dissonantes e contraditórias e malignas vozes que existem nesse mundo. Diante de um turbilhão imenso de vozes que, mais uma vez, disputam a minha e a sua atenção, que Deus nos dê graça para que escutemos a voz de Deus, para que ouçamos a palavra de Deus e sejamos por ela guiados em cada momento e circunstância da nossa vida. Amém? Mas isso nos leva a um segundo ponto, e tem a ver com aquilo que nós cantamos e foi ministrado aqui durante o louvor, que é o seguinte: em segundo lugar, ao ler esse texto, eu também aprendo que durante a nossa vida terrena, nós devemos aprender que o nosso futuro é incerto. Eu não sei se você sabe disso, mas o meu e o seu futuro, em certo sentido, não estou me referindo ao futuro eterno para aqueles que são crentes. Nesse sentido, o nosso futuro é certíssimo, é correto, não é isso? Estou me referindo ao nosso contexto terreno. Então, em segundo lugar, durante a nossa vida terrena, não estamos tratando, pelo menos não por enquanto, da eternidade, durante a nossa vida terrena, nós devemos aprender que o nosso futuro é incerto. E quando nós falamos de futuro, é importante fazermos um brevíssimo e óbvio esclarecimento, mas que talvez muitos não vejam como óbvio. Quando nós falamos sobre futuro, normalmente as pessoas pensam que é algo que envolve anos, não é isso? Mas, meu irmão, daqui a 5 segundos é futuro. Olha, aquilo que eu acabei de falar já se tornou passado, já era. Então, quando eu falo de futuro, futuro é daqui a pouco. Futuro pode ser daqui a 5 segundos, pode ser daqui a 1 minuto, pode ser daqui a 3 horas, pode ser daqui a 1 dia, 1 semana, 1 mês, 10 anos. O futuro é daqui a pouco. Ele é imprevisível, ele é incerto. Por favor, acompanhe comigo a leitura nos versículos 13, parte B, e 14, parte A, que dizem: vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. E aí vem a paulada de Tiago. Versículo 14, parte A. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. Vocês nem sabem.
Aqui, meu irmão, no versículo 13, Tiago se vale de 3 atividades da vida humana para nos ensinar sobre a incerteza do dia de amanhã. Tiago menciona, por exemplo, as viagens, primeiro item. Em segundo lugar, ele menciona o trabalho. E, em terceiro lugar, ele menciona as finanças. Viagens, trabalho e finanças. Primeiro, Tiago diz que nós fazemos planos para viajar. Ele diz, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade e passaremos um ano ali. Segundo, Tiago diz que nós fazemos planos para trabalhar, faremos negócios. E terceiro, nós vemos também Tiago dizendo que nós fazemos planos para as nossas finanças, nós ganharemos dinheiro. Mas no versículo 14, vem aquele balde de água fria, vem aquele choque de realidade bíblica existencial que o dia a dia nos ensina, que é, vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. Nem eu sei, nem você sabe, e não é só amanhã, eu não sei o que vai acontecer daqui a pouco. Não se esqueça que o futuro não é lá distante, o futuro é daqui a pouco, é daqui a alguns segundos. E aqui, meus irmãos, o argumento de Tiago é muito simples. Ora, uma vez que nós, seres humanos, somos seres finitos, como acabamos de cantar nesse último hino, e, portanto, nós não temos o atributo da onisciência divina, por exemplo, é claro, nós não somos Deus, então nós não podemos fazer planos certos, exatos e infalíveis para a nossa vida, a exemplo das viagens, do trabalho e das finanças. Em outras palavras, nós não somos donos do nosso futuro. Nós não somos donos do nosso amanhã. Nós não somos senhores das cenas dos próximos capítulos da nossa vida. Nós não somos donos. Essa é uma verdade que ela nos choca, que nos amedronta, que nos complica, que talvez nos deixa desnorteados, mas é uma verdade existencial humana mais do que óbvia. Me permitam citar aqui alguns exemplos, 2 deles extraídos da Bíblia, um extraído da minha experiência pessoal, e creio que se abrisse aqui a oportunidade para os irmãos testemunharem algo nesse sentido, os irmãos também teriam algo razoavelmente semelhante para dizer, eu não tenho a menor dúvida disso. Mas minha mãe, que muitos de vocês aqui conheceram, ela faleceu no dia 30 de setembro de 2022, aos 85 anos, portanto faleceu há quase 3 anos. Um dia antes, meus irmãos, no dia 29 de setembro, eu já havia conversado com a Noeli, eu havia gravado algumas aulas e assim por diante, tinha dado aulas, tinha feito uma série de trabalhos e tal. Mas um dia antes, no dia 29 de setembro, eu planejei ficar o dia inteiro com a minha mãe ali no hospital. Mas na manhã do dia 30 de setembro, o hospital me ligou de manhãzinha e me pediu para que fosse lá, e os irmãos já imaginam, né, quando o hospital liga. Então, quando eu cheguei lá, eu fui simplesmente e infelizmente informado do falecimento da minha mãe. E você sabe por que isso aconteceu? Porque o dia de amanhã é incerto. Planejei ficar com minha mãe naquele dia, não imaginava que ela faleceria. A Noeli tinha lavado o quarto de casa, limpado, passou perfume, arrumou, tratou com todo o carinho, limpou o quarto, o banheiro dela. E eu falei, você tá, para que fazer esse trabalho todo? Espera um pouquinho, tal. Não, mas para receber sua mãe. E nós estávamos crentes. É claro que uma pessoa com 85 anos, com uma certa idade, a pessoa, nesse mundo e na presente existência, a gente sabe que a pessoa não vai viver para sempre. Mas nós, filhos, ou maridos, ou esposas, ou pais, pessoas que amam, obviamente, os seus entes queridos, os seus familiares, nós queremos e esperamos e almejamos e desejamos e acreditamos que eles vão viver pelo menos um pouquinho mais, 5 minutos mais, alguns dias mais, 1 ano a mais ou 3 anos a mais, mas de repente o futuro vem e Deus no futuro, não é o futuro em si, mas Deus que age no futuro, no presente e no passado, Deus vem e simplesmente solapa as nossas certezas. Sabe por quê, meu irmão? Porque o dia de amanhã é incerto, o futuro daqui a pouco é incerto, é absolutamente incerto. É incerto. Certa vez, para darmos agora 2 exemplos bíblicos, um profeta chamado Jonas,
Ele planejou viajar de navio de Jope até Tarsis. Aliás, eu conheci Jope, uma cidade belíssima ali no norte de Israel. Jonas, ele planejou viajar de navio de Jope até Tarsis para fugir da tarefa da qual Deus lhe incumbira ou o incumbira. Mas nesse ínterim, várias coisas aconteceram. Jonas enfrentou uma grande tempestade, ele caiu no mar, foi engolido por um grande peixe e acabou indo parar em Nínive, na Síria, no lugar oposto ao qual ele planejara. Você sabe por quê? Porque o nosso futuro é incerto. Jonas planejou uma coisa, mas acabou acontecendo outra. Em outra ocasião, já agora no Novo Testamento, dois irmãos nossos do passado, Paulo e Timóteo, eles planejaram fazer uma coisa boa. Perceba que é uma coisa boa, bíblica, profundamente bíblica. Paulo e Timóteo planejaram pregar o evangelho na Ásia e planejaram também ir até a Bitínia. Mas sabe o que aconteceu? Eles foram impedidos, não pelo diabo, mas pelo Espírito Santo, de pregar a palavra de Deus na Ásia, e também foram impedidos pelo Espírito Santo de ir até a Bitínia, que hoje corresponde a uma região da Turquia. E você sabe por quê? Porque nós fazemos planos, mas muitas vezes, porque o nosso futuro é incerto, esses planos eles vão por água abaixo. Por melhores que sejam, por mais legítimos que sejam, por mais abençoadores que sejam, por mais que nós os desejemos, por mais que nós os queiramos, por mais que sejam planos que às vezes agradam a Deus, sejam corretos, mas muitas vezes os nossos planos são simplesmente frustrados. Sabe por quê? Porque o nosso dia de amanhã, o nosso futuro, que pode ser daqui a pouco, como eu disse, ele é simplesmente incerto. E é por isso, meus irmãos, que Jesus nos diz o seguinte no famoso texto de Mateus 6, versículo 34. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Eu sei, meu irmão, que talvez nós estejamos aqui nesse culto de ceia nesta manhã, e durante esta pregação você esteja aqui, obviamente participando do culto, mas só Deus e você sabem dos problemas, das angústias, das inquietações, do sofrimento, da dor, da apreensão, dos problemas que têm envolvido a sua vida e têm tirado o seu sono, e talvez envolvendo boletos para pagar, talvez um conflito no casamento, talvez um problema familiar, talvez um rolo na justiça. Isso tem tirado o seu sono, mas, meus irmãos, confiemos em Deus hoje e depositemos a nossa vida, o que inclui o nosso amanhã, se ali vivermos, se estivermos vivos lá, nas mãos dele. Porque, como nós aqui mencionamos, eu aprendo nesse texto, em segundo lugar, que durante a nossa vida terrena, nós devemos aprender que o nosso futuro é incerto. O nosso futuro é incerto. Então, meu irmão, cuidado com certos planejamentos e, porventura, eventualmente, cuidado por não excluir Deus dos seus planos, da sua vida e assim sucessivamente. Mas em terceiro lugar, e é uma continuação e um desdobramento do segundo item, em terceiro lugar, eu também aprendo ao ler esse texto que durante a nossa vida terrena, nós devemos aprender que a nossa existência nesse mundo é breve. Parece óbvio, né? Cantamos mais uma vez sobre a nossa finitude. Isso foi dito aqui, foi ministrado pelo Elbe, pelos irmãos aqui do louvor, mas eu tenho uma desconfiança, o meu desconfiômetro, que tem alguns irmãos que pensam que não vão morrer. Tem irmãos que fazem planos, né? Para planos a longo prazo. Veja bem, meus irmãos, não é proibido fazer planos, a Bíblia não proíbe que façamos planos, mas Deus tem que ser incluído nessa equação, conforme nós vamos descobrir já daqui a pouco. Mas antes de adiantarmos um ponto, vamos para esse que nos interessa. Meu irmão, não se esqueça de que a sua, a minha, a nossa existência neste mundo é breve. Aliás, é muito breve. Deixa eu melhorar, é brevíssima, para não deixar nenhuma dúvida, né? É muito breve, para se alguém ficou com algum tipo de dúvida, é muito breve. Vamos acompanhar versículo 14, parte B, para que ninguém ache que eu esteja inventando alguma teologia nova ou algo do gênero. Versículo 14, parte B. Que é a sua vida?
Então, Tiago pergunta e ele mesmo responde, né? Uma pergunta retórica. Que é a sua vida? E ele responde: vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ser comparado à neblina é de doer. Né? Nós somos uma neblina pensante. Uma neblina que cultua Deus. Eu sou uma neblina que prega. Olha isso. Como que pode? Sou casado com outra neblina. Uma neblina mais bonita do que essa neblina que está aqui. Aqui é um conjunto de neblina mais bonita. Aqui é uma neblininha mais feinha. Mas Tiago nos compara a uma neblina. Quem aqui já desceu para Santos? Pegou aqueles dias ali em que a estrada está cheia de neblina. Você vira uma curva, aparece um pouquinho, dá 30 segundos, 1 minuto, cadê a neblina? Sumiu. Tiago diz, a nossa vida é isso. Você olha, tá ali. Olhou de novo, cadê? Cadê o pastor Carlinhos? Não tá mais. Não tá mais. Isso é duro, né? E eu disse, várias vezes disse para minha esposa, disse, acho que até para o Miguel, para o sobrinho, para outros irmãos, que uma das coisas mais tristes e confrontadoras da vida humana não é morrer. Porque morrer todo ser criado, seja animal, seja ser humano, vai morrer. Pai, mãe, filho, neto, tio, sobrinho, avó, bisavó, vai todo mundo morrer. Até não tem nenhum problema, entre aspas. O problema para nós cristãos, ou para nós seres humanos, para ser mais específico, não é que nós apenas, entre aspas, vamos morrer. Mas eu acho que há um problema maior nisso tudo. É que nós temos consciência de que vamos morrer. Esse que é o problema. Porque morrer, a formiga morre, mas não deve ter consciência de que irá morrer. Uma planta morre e não tem consciência de que vai morrer. Um animal, um lagarto, morre, mas não tem consciência de que vai morrer. O problema não é apenas que eu vou morrer, é que eu sei que vou morrer. E sei que a minha vida é como a neblina que aparece por um pouco e depois se dissipa e já era. Como eu disse para os irmãos, existem pessoas que fazem planos para este mundo como se curiosamente fossem viver eternamente nele. Mas quando nós lemos a Bíblia, nós percebemos que os autores bíblicos, de forma geral, a exemplo de Tiago, esses autores falam com frequência sobre a brevidade da vida humana, sobre a provisoriedade da vida humana. Me permitam que cite aqui alguns exemplos bíblicos sobre isso, para a gente entender que esse pensamento de Tiago sobre a brevidade da vida não é um pensamento só dele. Esse é um dos tons das Escrituras. E nós vamos buscar demonstrar isso agora já na sequência. Em 1 Crônicas 29:15, por exemplo, o autor bíblico diz: porque somos estranhos diante de ti e peregrinos como todos os nossos pais, ou seja, os nossos antepassados. E olha o que ele vai dizer: como a sombra são os nossos dias sobre a terra e não há outra esperança. Os nossos dias são como a sombra. Enquanto o sol está ali, projeta, a sombra está ali. Depois que o sol sumir, a sombra desaparece. Ele diz, essa é a nossa vida. E o que mais ele diz? Nós não temos esperança contra isso. Ou seja, a gente vai morrer. A sombra vai desaparecer. Está lá. Depois, em Jó 14:1, você pensa que Jó não refletiu sobre isso? Talvez o ser humano que mais sofreu neste mundo, tirando o Senhor Jesus, que não conta aqui enquanto Deus homem, mas talvez uma das personagens bíblicas que mais sofreu. Vejamos como que Jó lida com isso. Então, em Jó 14:1, Jó diz que o homem tem poucos dias. E em Jó 14:2, na sequência, Jó diz que o ser humano sai como a flor e seca. E também diz que o homem foge como a sombra e não permanece. Então perceba que o autor de Crônicas tem consciência da brevidade da sua vida. Jó, ele também tem uma profunda consciência da brevidade da vida humana. Mas continuemos. Na sequência, no Salmo 39, versículos 4 e 5, o salmista diz: faze-me conhecer, Senhor, o meu fim. E a medida dos meus dias, os nossos dias têm medida, tem prazo de validade. Quando vencer, o produto é retirado da prateleira. Se é que você me entende no que eu estou usando nessa metáfora extraída do mercado. Meu irmão, todos nós temos uma data de validade
no rótulo da nossa vida, aqui ninguém sabe, mas aquele que nos carimbou, que é Deus, ele sabe, ele conhece. Mas o salmista diz: faze-me conhecer, Senhor, o meu fim, a medida dos meus dias qual é, para que eu sinta o quanto sou frágil. E no versículo 5 ele diz: eis que fizeste os meus dias como a palmos, o tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. E aqui a palavra usada para vaidade é vapor. E lembra neblina, que é o mesmo conceito de Tiago no texto que nós lemos. Então perceba que os autores da Bíblia, eles estão de acordo sobre a brevidade, sobre a fragilidade, sobre a provisoriedade da vida humana. Um pouco mais adiante, no Salmo 90, versículo 9, um salmo que muitos atribuem a autoria a Moisés, mas nós não temos, obviamente, como saber disso. Mas no Salmo 90, versículo 9, o salmista diz que os nossos anos se acabam como um conto ligeiro. Sabe o que é um conto ligeiro? É uma história. Era uma vez, existia um menino chamado Carlos, que os amigos chamavam de Carlinhos, tal, e a história acabou. Foi isso. A nossa vida é uma história rápida. É uma história rápida. A minha e a sua vida são como uma história rápida. Terminou de contar a história, acabou a nossa vida, é uma historinha, segundo a linguagem do salmista. Depois, em Isaías 40, versículos 6 e 7, o profeta Isaías diz: vós que diz, clama, e alguém disse, que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua beleza como as flores do campo. Seca-se a erva e caem as flores. Quando que acontece isso, Isaías? Soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Você já viu aquelas plantinhas que às vezes tem na rua, ali na calçada, em qualquer lugar? Eu não sei o nome dela, essa área da botânica não é a minha praia, mas aquelas meio redondinhas, assim, branquinhas, bonitinhas, né? Você pega, às vezes você vai tentar soprar, nem precisa, o vento bate e já era. Você faz assim, ó, já era. Qualquer calçada você encontra isso. Pois é, Isaías está dizendo, nós somos isso. Quando Deus soprar, secou a erva, secou a folha, a flor foi embora, acabou. Não tem prorrogação não, meu irmão. Não tem prorrogação, oh Deus, não dá para dar mais uns 30 minutos para ver se eu consigo bater os pênaltis aí e fazer gol. Acabou, acabou. E por fim, em Tiago capítulo 4, versículo 14, como lemos, Tiago diz que a nossa vida é como a neblina que aparece por um pouco de tempo, mas depois se dissipa, depois se desvanece. Meus irmãos, tomemos cuidado para não fazermos planos a longo prazo, como eu disse agora há pouco, em um mundo onde o nosso prazo de validade é certo. Não encaremos como eterna a nossa condição provisória nesse mundo. Não se esqueça de que nós somos como a neblina nesse mundo. Mais cedo ou mais tarde, todos nós, sem exceção, a não ser que Jesus volte antes, todos nós iremos desaparecer um após o outro. Aliás, daqui a 100 anos, talvez a única possível exceção de uma ou outra pessoa aqui presente privilegiada, aqui dentro de 100 anos, nenhum de nós presente hoje nesse culto estará vivo. Nenhum de nós vai passar por outro século daqui a 100 anos, se for acontecer com uma pessoa e olha lá, entre aspas, se a providência divina assim quiser, mas é algo raro, raro e raro. Nenhum de nós estará mais aqui vivo. Nenhum de nós. Estamos em 2025, não é isso? Nenhum de nós, salvo se Jesus voltar antes. Nenhum de nós chegará, por exemplo, a 2150. Estamos em 2025. Até 2125 já, muito raramente, se sobrar é uma pessoa e olha lá, você conta nos dedos. Nenhum de nós estará mais aqui. Porque a nossa vida é breve. A nossa vida é temporária. Por isso, meu irmão, tome cuidado com o lugar onde você ajunta tesouros. Não ajunte tesouro num mundo onde a traça, onde o ladrão, onde a ferrugem estragam tudo. Ajuntemos os nossos tesouros no céu, na eternidade, com Jesus, com o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Cuidado com o lugar onde você e eu devemos tomar muito cuidado com o lugar ou lugares nos quais ajuntamos os nossos tesouros. Tome muito cuidado com isso. Mas avançando um pouco mais aqui no nosso texto,
nós descobrimos, em quarto lugar, que durante a nossa vida terrena, nós devemos aprender que a vontade de Deus é soberana sobre a nossa vida e sobre os nossos negócios humanos. A vontade de Deus, em última análise, é que manda. Acompanhe, por favor, o versículo 15. Em vez disso, ou seja, em vez de fazer planos, eu vou viajar e vou ganhar dinheiro e vou fazer negócios e vou me dar bem, pensando que você fosse fazer isso de forma arrogante, tal, versículo 15. Em vez disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Não há problema em fazer planos. Não há problema, eu vou planejar daqui a 6 meses para viajar. Ok, mas eu vou fazer isso se Deus quiser. Se Deus permitir, se Deus me der condições, se Deus me der saúde, se Deus de alguma forma me abençoar, se Ele não fizer isso, eu não vou fazer. Parece ser muito óbvio isso, né? Mas essa expressão que às vezes nós usamos irrefletidamente no nosso contexto, especialmente brasileiro, é uma expressão que está na boca de todo e qualquer brasileiro, se Deus quiser, se Deus permitir, nós falamos, mas muitas vezes nós não refletimos sobre a seriedade, a solenidade e a veracidade e a importância desse tipo de fala, de palavreado, de oração, de fraseologia. Se Deus permitir, se Deus quiser, então nós vamos fazer isto e aquilo. Aqui, meus irmãos, Tiago diz algo, como mencionamos, muito sério, muitíssimo sério, a respeito da nossa vida e dos nossos planos. Segundo Tiago, a nossa vida e os nossos planos não dependem apenas da nossa vontade humana. É óbvio que a nossa vontade humana também existe nesse pacote. Nós não somos autômatos, nós não somos robôs, somos seres livres, ainda que limitadamente livres. Então a nossa vontade, obviamente, existe. Somos seres morais, somos dotados de intelecto, de emoções e também de vontade. Não estou excluindo isso de jeito nenhum. Mas segundo Tiago, a nossa vida, os nossos planos não dependem apenas da nossa vontade humana, mas dependem sobretudo e acima de tudo também da vontade de Deus, da vontade divina. Tiago diz o seguinte, para os cristãos aos quais ele se dirige, vocês deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Você vê que Tiago coloca duas coisas de forma muito sábia e muito prudente. Se o Senhor quiser, primeiro, viveremos. E estando vivo, segundo, faremos isto ou aquilo. Eu nem sei se eu estarei vivo daqui a pouco. E Tiago vai depois descer o sarrafo, né, nos cristãos, naquele contexto onde tinham brigas, onde tinha acepção de pessoas, onde tinha problema com o controle da língua, tinha uma série de problemas nos relacionamentos interpessoais e assim por diante. Tiago ele vai dizer uma série de coisas, mas já vamos voltar a isso daqui a pouco. Mas, meus irmãos, quando nós falamos sobre a vontade de Deus, nós devemos esclarecer aos irmãos, ainda que de forma muito breve, que a Bíblia fala sobre vários tipos de vontades divinas ou expressões ou traços ou características, digamos, de vontades divinas ou de vontade divina em suas páginas. Mas me permitam aqui que eu destaque apenas duas dessas vontades divinas para efeitos de brevidade aqui na nossa fala. Em primeiro lugar, nós temos aquilo que podemos chamar de uma vontade determinista. E por meio dessa vontade, grosso modo, Deus faz com que certas coisas simplesmente aconteçam. E ao fazê-lo, ele não precisa nem de mim, nem de você, nem da minha opinião, nem da sua, e assim por diante. E esse tipo de vontade pode ser vista, por exemplo, quando Deus criou os céus e a terra. Em um dado momento, dentro da eternidade passada, Deus simplesmente decidiu criar os céus e a terra e, portanto, devido à sua soberana e gloriosa vontade, Deus simplesmente criou os céus e a terra. Ele quis e acabou. Não consultou anjos, não consultou muito menos demônios, mesmo porque antes dele criar todas as coisas, nem anjos nem demônios existiam, lembrando que ele evidentemente não criou demônios. Antes de criar seres humanos, antes de criar a fauna, a flora, o universo, as galáxias e tudo, ele simplesmente decidiu unilateralmente, vou criar os céus e a terra e o universo. E ele criou. Tão simples quanto isso.
Mas, em segundo lugar, a Bíblia também nos ensina uma vontade que podemos chamar de permissiva. E por meio desta vontade, nós podemos dizer que Deus permite que os seres humanos cometam atos que Ele mesmo, ou seja, Deus, jamais desejaria que cometessem. E esse tipo de vontade pode ser visto, por exemplo, no pecado, ou seja, quando nós pecamos. E isto significa dizer, meu irmão, em outras palavras, que nós só pecamos porque Deus permite que pequemos, apesar de não desejar, obviamente, que façamos isto, visto que Ele é santo, visto que Ele é puro. Mas aqui tem uma verdade desconcertante. Por que eu peco? Porque Deus permite que eu peque. Não é que Ele deseja ativamente que eu peque. Não é que Ele intenciona que eu peque. Não é que Ele planeje que eu peque. Porque Ele é santo. Mas Ele permite que eu faça um mau uso da minha liberdade e, portanto, peque e transgrida a sua lei e haja conforme a sua vontade e assim por diante. Mas, meus irmãos, qualquer que seja a vontade divina, uma coisa é certa. A vontade de Deus é sempre boa, é sempre agradável e é sempre perfeita. Portanto, qualquer que seja a vontade de Deus para a nossa vida, para a minha vida e para a sua vida, essa vontade será sempre boa, perfeita e agradável, por mais que nos seja desagradável a partir da nossa perspectiva meramente finita e humana. Tudo aquilo que Deus faz é bom. Tudo que Deus faz é perfeito. Tudo aquilo que Deus faz é pleno. Sempre que Ele age com justiça, com sabedoria, com equidade e assim por diante. Amém? Isso nos leva ao quinto e penúltimo ponto da nossa meditação na manhã de hoje. Em quinto lugar, durante a nossa vida terrena, eu aprendo com Tiago que nós devemos aprender que todo planejamento de vida que fizermos, e que não levar em consideração a vontade de Deus, é uma expressão de orgulho maligno. É muito sério o que ele fala aqui. Ele dá umas bordoadas aqui na igreja a qual ele se dirige. Então, todo planejamento que fizermos na vida que não levar em consideração a vontade de Deus, Tiago diz, isso é orgulho maligno. Tem coisas acerca das quais nós não precisamos buscar a vontade de Deus. Por exemplo, evangelizar. Será que, Deus, eu devo ou não evangelizar? Está lá na Bíblia, meu irmão, Mateus 28, Marcos 16, vai ler e prega o evangelho. Eu devo orar ou não orar? Está na Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Ore. Eu devo ou não amar? Senhor, eu devo ou não amar? Está escrito na Bíblia toda. Eu devo ou não perdoar? Está tudo lá. Eu devo ou não ler a Bíblia? Está lá. Eu devo ou não me santificar? Senhor, qual é a tua vontade? Não, você deve viver no pecado. É claro que não. Agora, tem outras coisas, tirando essas, que muitos chamarão de vontade preceptiva de Deus, ou seja, uma vontade que está revelada nos seus preceitos escriturísticos. A vontade de Deus particularizada para a minha vida e para a sua, sem entrar naquilo que é óbvio e claro para todos na Bíblia, nós não temos como saber. Então a gente pode errar. Deus nunca disse para mim, eis que tu casarás com a Noeli. Eu nem conhecia a Noeli, e nem ela a mim. Deus não vai dizer necessariamente com quem você tem ou não que casar, onde você deve ou não trabalhar, as pessoas com as quais você deve ou não conviver. Tem coisas que, obviamente, se devemos fazer uma viagem ou não, viajar é legítimo, mas todas essas coisas é importante que tenhamos em mente. Mas, Senhor, é da sua vontade, faz parte do seu plano, o Senhor deseja isso, então, Senhor, se o Senhor quiser, se o Senhor permitir, me ajude, me abençoe para que isso dê certo, eu seja bem-sucedido nesta ou na outra área da minha vida e assim por diante. Amém? Mas vejamos o que diz o versículo 16. Vejam o que Tiago vai dizer. Para aqueles que dizem, eu vou viajar, eu vou ficar um ano aqui e ali, eu vou fazer negócios, eu vou ganhar dinheiro, e sabe, de uma forma bem pretensiosa, olha o que Tiago diz, versículo 16. No entanto, vocês se orgulham das suas pretensões. Vocês são pessoas pretensiosas. E ele conclui dizendo, todo orgulho como esse é maligno. O que Tiago está dizendo é muito simples. Não há problema nenhum em você fazer planos. O problema é fazer planos e excluir Deus deles.
Você não sabe se Deus vai aprovar. Mesmo planos legítimos. Nós mencionamos agora há pouco, Paulo e Timóteo, eles quiseram pregar o evangelho na Ásia e na Bitínia. O Espírito Santo falou, ok, mas a resposta é não. Peraí, mas é pregar o evangelho, é de Deus, está escrito na Bíblia. Tá bom, mas nesse momento e nesse contexto específico e pontual, a vontade de Deus é não. Não. E aqui, meus irmãos, o raciocínio de Tiago, mais uma vez, é bastante simples. Vocês que vivem fazendo planos para viajar, para trabalhar e para ganhar dinheiro, mas que ao mesmo tempo não incluem a vontade de Deus nos seus planejamentos humanos, vocês são pretensiosos. E essa pretensão de vocês revela um profundo e verdadeiro orgulho maligno no seu coração. Essa fala contundente, dura e vigorosa de Tiago, meus irmãos, ela nos ensina uma preciosa e conhecida já, eu diria, lição. Nós devemos aprender a escrever os nossos planos a lápis, cientes de que Deus pode apagá-los a qualquer momento com a sua divina borracha e pode reescrevê-los conforme a sua gloriosa e soberana vontade. Podemos fazer planos, mas sobretudo sendo cristãos, não nos esqueçamos de que Deus pode simplesmente apagá-los e Deus pode dizer, ok, é legítimo, não é injusto, tudo, mas a resposta é não. Você lembra dos planos de Paulo para se ver livre do espinho na carne? O plano de Paulo é, eu vou orar 3 vezes ao dia. Senhor, me tira esse espinho na carne. Senhor, me tira esse espinho da carne. Senhor, me tira esse espinho da carne. E Deus fala, ok, Paulinho, a resposta é não. Senhor, mas está doendo. Eu sei, eu entendo, eu sei melhor do que você que está doendo. Mas a minha vontade para você não se ensoberbecer, para você não se achar o super apóstolo, a minha vontade é não. Porque se eu tirar o espinho, pode ser que a soberba venha. Paulo diz isso. Para que não me ensoberbecesse, pela grandeza das revelações, foi-me dado um espinho na carne. Então aquele espinho na carne vem de Deus, não vem do diabo. Apesar de um mensageiro de Satanás estar envolvido em toda a trama escriturística. Então Paulo está ali sendo preservado por Deus. O espinho não é para destruir Paulo, é para preservá-lo. Às vezes nós não queremos os espinhos que Deus nos dá porque pensamos que eles irão nos sufocar e nos matar, mas Deus está nos dando elementos que visam preservar a nossa fé e o nosso relacionamento com Ele, mas nós muitas vezes simplesmente não entendemos e pensamos que é o diabo. Olha, tá vendo essa porta de emprego? Eu ia ganhar 15 mil por mês e o diabo, aquele tinhoso, chifrudo que usa o tridente, né? Ele não deixou. E de repente é Deus que fechou a porta. Porque sabe que se você entrasse num lugar desse, onde a grana seria boa, você ia se corromper até o fundo da alma. Ia abandonar a fé. Ia se desviar e talvez por completo, ia se apostatar de uma vez por todas. E o Deus que te ama colocou esse espinho e diz para você, não é para você entrar. Por quê? Porque uma coisa aparentemente boa pode se transformar numa desgraça a curto, médio ou longo prazo na sua vida. Meus irmãos, escrevamos os nossos planos de borracha e permitamos que Deus, se assim Ele quiser, Ele os apague e Ele os reescreva de acordo com a sua vontade, que é boa, que é perfeita, que é agradável, que é soberana, que é gloriosa, que é infinita, que é poderosa e assim por diante. Isso nos leva, finalmente, ao 6º e último ponto. Em 6º e último lugar, durante a nossa vida terrena, devemos aprender que a omissão da prática do bem é um pecado. Falamos, aliás, sobre isso dias atrás. Versículo 17. Portanto, conclui Tiago, pensem nisto. No que, Tiago? Quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Aqui é interessante o raciocínio de Tiago, porque esse último versículo parece, a uma primeira leitura, destoar do contexto. Ele está falando da brevidade da vida, da incerteza do amanhã, que o futuro é incerto e tal. E de repente, parece que sem dar seta, aparentemente, ele diz, então, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, comete o pecado. Como assim? Parece que destoa um pouco, aparentemente, do contexto.
Mas aqui, meus irmãos, nesse texto, o que significa fazer o bem? O que significa fazer o bem? No contexto dessa passagem que lemos e que estamos expondo, de Tiago 4, 13 a 17, fazer o bem significa viver consciente de que a nossa vida é passageira como uma neblina que se dissipa rápido, e significa também viver levando em consideração a vontade de Deus para a nossa vida. Lembram do que Tiago disse no versículo 15? Se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto e aquilo. Mas é fazer algo que seja condizente com a vontade de Deus, algo que agrada a Deus, algo que glorifica a Deus, algo que engrandece ao Senhor, algo que o exalta, algo que de fato ele aprova e assim por diante. Desse modo, uma pessoa que é consciente da brevidade da sua vida e que se preocupa com a vontade de Deus na sua vida e nos seus afazeres diários, essa pessoa sabe que deve fazer o bem. E sabe também que, se não o fizer, ela cometerá pecado, como acabamos de ler no versículo de número 17. Portanto, pecar, segundo Tiago, não é apenas praticar ativamente o mal, mas é também deixar de fazer o bem. Então, observe, meu irmão, que pecar não é apenas roubar, mas é também deixar de orar por quem precisa de oração. Pecar não é apenas difamar alguém, mas é também deixar de perdoar alguém que o prejudicou. Pecar não é apenas maltratar alguém, mas é deixar de tratar as pessoas com bondade, com paixão, com gentileza e com delicadeza. Enfim, pecar não é apenas praticar ativamente o mal, mas é também se omitir quanto à prática do bem. Às vezes poderíamos ser mais gentis, mas não somos. Às vezes poderíamos ser minimamente mais educados, mas não somos. Às vezes poderíamos simplesmente orar pelos irmãos, ou por não crentes, não importa, amarmos a todas as pessoas como Deus assim nos orienta, mas nós não fazemos. E diante disso tudo que nós mencionamos, e caminhando agora para o final dessa mensagem, eu gostaria de concluir a nossa reflexão desta manhã, lendo um texto dos mais impactantes da Bíblia. Se segure aí na sua cadeira, porque se esse texto bíblico não te impactar, eu não sei mais o que fará. Além da Bíblia toda, é claro. Mas é um texto que tem tudo a ver com o que nós lemos sobre a incerteza do futuro, do dia de amanhã, sobre a brevidade da nossa vida e assim por diante. Eu gostaria de concluir a mensagem desta vez aqui nesse momento, citando Lucas, lendo para vocês e com vocês, Lucas 12, versículos 16 a 21. Prestem muita atenção nesse texto. Lucas 12, versículos 16 a 21, que é um texto no qual Jesus conta uma parábola. Preste muita atenção naquilo que Deus vai nos dizer nesse momento. Lucas 12, 16 a 21. E propôs-lhes uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E arrazoava entre si dizendo: o que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. Tinha tanto dinheiro, estava tão rico, como dizemos, podre de rico, que ele não tinha onde colocar. Versículo 18. E disse: farei isto, derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores. E ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. Versículo 19. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Versículo 20. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? E Jesus conclui dizendo: assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. O rico desta parábola, que paulada, né, irmãos? O rico dessa paulada fez planos para muitos anos. Eu vou viver bem, e ele é tão arrogante, sabe a arrogância, o orgulho maligno que Tiago cita? É o caso desse rico, desse texto, mas isso não se aplica apenas a ricos. Se aplica a cada um de nós, pobres, né, classe média, média baixa, média alta, ricos, não importa. Ele fez planos para
longuíssimo tempo. Eu vou viver muitos anos, minha alma vai viver muito bem. Deus, que é soberano, entra na história e fala para ele: seu louco, você é um louco. Esta noite ainda, você está fazendo plano para anos? Esta noite, daqui a pouquinho, daqui a alguns minutos, talvez no máximo horas, a sua alma será pedida. Você vai deixar esse mundo. E o que você preparou tudo vai ser para quem? Essas riquezas todas, esses celeiros todos, você vai deixar para quem? Você vai usufruir disso? Não vai. Meu irmão, Deus pode pedir a nossa vida a qualquer momento. Isso pode ocorrer, inclusive, durante esse culto. Não quero te assustar, não quero ser um pregador de catástrofe ou algo do gênero, né? Não quero apelar emocionalmente, mas eu estou simplesmente reverberando o que diz o texto bíblico. Meu irmão, eu e você corremos o risco sério de não sairmos vivos desse culto. E diante desse fato inegável, eu te pergunto, o que nós temos preparado? Para quem será? Nós preparamos a nossa vida para nós mesmos ou nós a preparamos para Deus? Amém? Que essa mensagem, que tem tudo a ver com a ceia, tudo a ver com a ceia. Quando falamos sobre a ceia, nós olhamos para o passado, como sempre mencionamos no culto de ceia, para a morte de Jesus, para o presente, quando Jesus nos ordena comermos e bebermos todas as vezes, ou seja, sobre a periodicidade da ceia, mas também aponta para o futuro, até que ele, Jesus, venha. Mas antes de Jesus vir, é possível, muito possível, que eu e você partamos antes dessa vida. E aí o que nós temos preparado nesse mundo será para quem? Para nós mesmos, para o nosso ego ou para Deus? Eu gostaria que você pensasse e meditasse seriamente nessa mensagem na manhã de hoje. Amém? Vamos ficar em pé? Por favor, abaixe a sua cabeça. Eu gostaria que você elevasse os seus pensamentos a Deus e você refletisse sobre a sua vida. Meu irmão, a nossa vida é muito breve. Se ela é muito breve, por que acalentar tanta mágoa e às vezes ódio e raiva no coração? Para quê? Com que intuito? A nossa vida é muito breve. Então, por que não vivê-la para agradar a Deus, para glorificá-lo, tendo compromisso com Ele? A nossa vida é muito breve. Deus pode tomar a nossa alma, o nosso fôlego de vida a qualquer segundo. E você tem preparado o quê? Para quem, meu irmão? Para quem? Para quem? Senhor, eu quero te agradecer. Porque o Senhor, em mais este culto dominical, matutino, o Senhor, de uma forma gloriosa e especial e generosa, falou conosco. O Senhor nos alertou acerca de várias coisas nesta manhã. O Senhor nos ensinou que devemos ouvir a sua palavra, devemos estar cientes da brevidade da nossa vida, podemos até fazer planos e devemos fazer planos, esses planos são legítimos, sim, desde que não envolvam pecados, é claro, injustiças e coisas tais. Mas às vezes nós temos um orgulho maligno, como o teu servo, o nosso irmão Tiago, disse. Às vezes planejamos com a maior naturalidade eventos para que seja longo prazo, ou médio prazo, ou curto prazo, mas nos esquecemos muitas vezes de incluir o Senhor nos nossos planos. Se o Senhor quiser, se o Senhor permitir, nós faremos isto, aquilo, nós viveremos, nós contrataremos, nós ganharemos dinheiro, nós trabalharemos, nós teremos saúde. Se o Senhor quiser, sim. Se o Senhor permitir, sim. Caso contrário, não. Às vezes nós somos tão arrogantes, Senhor. E o que me deixa preocupado é que esse texto que o teu servo Tiago escreveu, ele não escreveu para incrédulos, mas escreveu para crentes. Isso significa dizer que nós cristãos muitas vezes podemos ser acometidos desse orgulho maligno. Nós podemos, mesmo sendo cristãos, mesmo frequentando a sua casa aos domingos ou às quartas e assim por diante, não importa os dias da semana,
nós muitas vezes agimos com orgulho maligno. Nós somos orgulhosos no nosso planejamento. Nós nos achamos os tais quando colocamos ali a nossa agenda toda e achamos que nós somos donos do nosso próprio nariz, da nossa própria vida, achamos que fazemos e acontecemos e nos esquecemos da sua vontade soberana, porque se o Senhor quiser, sim, nós viveremos e faremos isto ou aquilo. Mas se o Senhor não quiser, nós então não viveremos e muito menos, portanto, faremos isto ou aquilo. Por isso, Senhor, nesta manhã nós queremos te pedir perdão. Eu quero te pedir perdão por todas as vezes em que fiz planejamentos, mas de uma forma orgulhosa, de uma forma maligna, de uma forma, Senhor, soberba, de uma forma petulante, de uma forma arrogante, achando que eu cuidaria do meu destino e me esquecendo que o Senhor é o meu Deus, é o Senhor soberano sobre a minha vida, sobre a minha agenda, sobre os meus planos, sobre os meus afazeres, sobre o meu ontem, o meu hoje e o meu amanhã, se o meu amanhã simplesmente houver, porque pode ser que ele não exista. Perdoe-nos pela nossa arrogância, Senhor. Perdoe-nos pela nossa petulância humana, carnal, egoísta, individualista. Nos perdoe por isso, Senhor. E obrigado por enviar o seu Filho Jesus para morrer na cruz por pecadores desse tipo, como nós que estamos aqui nesta manhã. Obrigado por nos amar. Obrigado porque se nós te amamos é porque o Senhor nos amou primeiro, como a sua própria palavra nos orienta, nos ensina e nos instrui. Mais uma vez fique conosco nesse momento, Pai, e abençoe a nossa vida. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.